Tudo bom, pessoal? Tranquilo? Eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns recursos aí do programa Catilog VBA CS. Nós vamos fazer o desenho, um trecho de um perfil de levantamento feito em campo e na sequência traçar a catenária E75. Nós já temos aqui um perfil, né, desenhado com os dados da topografia retirados aí de um arquivo XYZ, tá ok? Resumindo, nós vamos entrar com os dados obtidos no campo, calcular a temperatura que o condutor estava naquele momento, ok? E assim definir então a sequência, na sequência, né, o cabo A75, ok? Então vamos aqui inserir o arquivo DXF aqui no nosso trechinho de perfil. Então vamos usar aqui no botão inserir DXF. Vamos lá na pasta, já está aqui o arquivo. Eu vou trocar aqui que o meu DXF ele já está desenhado com a escala vertical de 1 para 10. Então se eu deixo 1 aqui, ele vai torcer, né? Distorcer aí a minha escala. Então vou pôr 0,1 aqui para dividir por 10, para ficar certinho. Então, ok. Então, joia, ele entrou aqui, me mostrou as características do arquivo, colocou certinho aqui para mim o arquivo DXF, eles são o levantamento é desse trecho, então por isso deu certinho. E agora nós vamos usar aqui então, nós vamos fazer aí o cálculo térmico do condutor, usando aí os dados que foram retirados aí de campo, ok? Então aqui está descrito aqui do lado, veio do DXF. Nós vamos clicar aqui em cálculo térmico do condutor, ok? E vamos entrar com alguns dados. Então, primeira coisa, nós vamos selecionar aí o cabo. Nós sabemos aqui que é o cabo L, então no nosso banco de dados selecionar o cabo. Algumas coisas já ficam aqui preenchidas, né, de acordo com o cabo, tá ok? Temperatura de ambiente, foi digitado ali 28, né, 28 graus. Velocidade de vento, ângulo, altitude do local, ou a nossa cota, né, 724, ok? Latitude, ou seja, a posição aí que está sendo feito isso, 19,31, ok? Latitude, menos, né, porque nós estamos no sul. Data, 12/6, então nós vamos clicar aqui, 12/6, o horário, às 14, segundo aqui o levantamento, às 14 horas foi feito esse levantamento, né? Às noites 90, céu limpo, a corrente, isso é um dado também que pode ser obtido aí com a concessionária, não é mesmo? Então a corrente que está passando naquele momento do levantamento, naquele horário, e vamos clicar aqui em calcular. Então, joia. Então, com esses dados aqui, e usando aí o cálculo térmico do condutor aí pela IEE 738, nós conseguimos então aí a temperatura do condutor no momento ali que foi feito esse levantamento de campo. Então 35,3. Então vou anotar aqui do lado, estou com outra janela aqui, então joia, 35,3, e me dá algumas outras informações aqui, ok? Vamos fechar essa janela então. Então, beleza, o nosso primeiro passo, então nós já sabemos que a temperatura do condutor no momento aqui do levantamento era 35,3. Então, o que nós precisamos agora? Levantar qual que era a tração do nosso cabo para essa temperatura, ok? Então, eu sei que a temperatura é 35,3, agora nós precisamos da tração. Como é que nós podemos fazer para descobrir qual a tração do cabo aqui nesse momento, de acordo com esses pontos aqui? Nós vamos usar um outro recurso aqui, que é aqui, ó, cálculo da tração do vão. Mesma coisa, nós vamos selecionar o cabo, né? Ele traça essa tração de acordo com o cabo. Então vou selecionar o cabo limit, que é o cabo que a gente sabe que é aqui, carregar o cabo, e vamos clicar aqui, ó, calcular tração do vão. Clicar aqui, vou pegar aqui no ponto de saída do cabo, o ponto mais baixo, tá ok? Vou clicar aqui no ponto do outro lado, também no cabo mais baixo, ok? E vou clicar um terceiro ponto que é uma catenária aqui no vão, no caso que ele tem 2 pontos, vou pegar o ponto mais baixo, ok? Cliquei. Então com isso ele me dá aqui uma tração 1259,23. Então nós vamos anotar isso aqui, né? 1259,23, ok? Então está anotado aqui do lado. Então com isso eu tenho aqui a tração. Ele me dá alguns outros dados aqui, o cabo que eu selecionei, o vão, né, que eu peguei aqui nos cliques, né? Ele é bem sensível, 392,22. Peso do cabo aqui é a catenária, tá ok? Então vamos fechar aqui. Então agora nós já temos dois dados. Nós já sabemos que a temperatura é 35,3 e a tração do cabo passando aqui nesses 3 pontos
é de 1259,23, ok? Então, joia. Então, o que nós precisamos agora? Nós precisamos, então, criar um critério para que a gente possa estar lançando aí, nesses 4 vão aqui, a catenária, de acordo com o que foi achado em campo, 35,3, para depois, então, nós estarmos lançando aí a catenária 75, ok? Então, nós vamos lá, primeira coisa, nós vamos criar um critério, né? Para criar um critério, nós vamos aqui, ó, primeiro selecionar um cabo. Sabemos que o cabo é lint, então nós vamos selecionar o cabo lint aqui no nosso banco de dados, ok? Então selecionei o cabo, volto aqui no critério, está lá embaixo, cabo lint. Então vou dar um nome para esse meu critério, tá ok? CRI01, por exemplo, e vou usar aqui o vão básico. Vamos usar aqui para vão básico o vão aqui que nós pegamos esses valores, né? Esses dados, 392, condição limite inicial da região, isso de acordo com a região lá é 15, carga máxima 20, a temperatura EDS e a temperatura de plotação é aí que nós vamos entrar com a nossa temperatura que nós achamos. Lembra que a primeira coisa que nós achamos a temperatura que estava lá no campo, 35,3, então para os dois aqui nós vamos entrar tanto para EDS quanto para temperatura de plotação 35,3, tá ok? E aqui nas cargas, carga limite inicial, carga máxima e tração horizontal EDS, nós vamos trabalhar com EDS. Então, para isso, nós vamos pôr 50% aqui, vamos subir bem aqui, vamos trabalhar com 50% aqui, carga limite inicial, carga máxima admissível. E para o nosso EDS, nós vamos entrar aí com a tração que nós encontramos, né? Foi 1259,23, não foi isso? No caso aqui, para a pressão de vento aqui da região, né? 45,25, também é de acordo com a região, tá ok? Que seria os dados aí da pressão de vento. Vocês também já tem que ter isso em mãos. Então, lembrando que para o nosso critério, tanto a temperatura EDS quanto a temperatura de plotação, nós vamos colocar a temperatura que nós encontramos em campo, de acordo com o nosso cálculo aí, com o nosso primeiro cálculo aí, ok? E vamos então, que nós já temos o nome de critério, vamos mandar calcular esse critério. Joia. Então, nós agora com um critério, né? Esse critério está me dando uma tração de 1251,98, ok? Só que o que acontece? Para me lançar aqui, essa tração aqui tem que ser igual a de cá. A tração que nós achamos que o cabo, ao clicar os 3 pontos aqui. Como é que nós podemos então fazer essa continha? Então nós vamos pegar ali a tração que nós achamos, 1259,23, dividida pela tração do critério, 1251,98, ok? Isso vai me dar um valor, tá? 1,005. Então eu vou multiplicar então a nossa tração que eu encontrei por esse valor. Então 1, tal que já está ali, vezes 1259,23 vai me dar então um valor de tração maior, né, elevado, que vai para fazer a correspondência da nossa tração, porque na verdade o nosso critério tem que ter a tração que nós achamos, não é isso? Então vamos ver como é que funciona isso aí. Opa, como ela está aqui, eu vou pôr ela aqui na outra janelinha aqui do lado para a gente digitar aqui. Então a continha deu 1266,52, não é isso? Então joia, vou mandar calcular aqui. Então notem, agora lá em cima a tração que está 1259,31, já está bem mais próximo do que nós achamos, né? Nós achamos 1259,23. Aí esse 23 aí é de cada um, mas é sempre aproximado, né? Nós podemos estar pondo aqui, ó, diminuindo um pouquinho aqui, 24, tá joia, excelente, seria um pouco aproximado mesmo, 1259,24 que deu lá em cima. Então joia, então nós vamos salvar novamente esse critério, tá ok? Salvar, e vamos estar desenhando aqui para ver como é que ficou a tração aqui. Então, para nós estarmos desenhando aqui, que nós vamos precisar criar as estruturas, né? Então nós vamos precisar de uma estrutura de ancoragem, uma de suspensão pelo menos, né? Aqui seria só para a gente estar lançando o cabo, não é mesmo? Então, de acordo com o levantamento de campo, nós temos aqui uma estrutura de ancoragem de 23 metros. Vamos pôr aqui a formação de 1,5, por exemplo, se nós precisássemos de mais. Nós sabemos aqui que a distância da fase 1 para a fase 2 é 3,50, fase 2 para a fase 3 é 3,50,
fase 3 para o para-raio 2,50, nós podemos pôr o segundo para-raio também aqui, tanto faz. Não vamos entrar com as distâncias laterais, que nós só estamos fazendo aqui o lançamento do cabo do 2D, né? Não vamos precisar fazer no 3D. Se formos usar o 3D, a gente poderia estar preenchendo aqui as distâncias laterais, tem que conhecer aí a dimensão da estrutura, não é mesmo? Então nós vamos dar um adicionar. Então, estrutura adicionada de ancoragem. E nós vamos estar criando também as estruturas de suspensão, que seriam as intermediárias, né? Então vamos chamar ali de susp de 23. Aí nós já pomos aqui um comprimento do nosso isolador, não é isso? Porque suspensão. As mesmas medidas aqui entre fases. Vamos adicionar. Ok. E também uma de 24,5, né? Próximo aqui, ó, de suspensão também. Vamos adicionar. Então, jóia. Então, agora nós já temos critério, temos estrutura, nós já podemos estar fazendo aí a nossa lançamento aí dos cabos aí nesse tramozinho aqui. Então, nosso cabo solo 6,5, cabo mata 4,25, nós vamos estar criando o nosso tramo aí. Então, vamos chamar de TM01, nosso tramo. O critério é o critério 01 mesmo, CRI 01 é o critério que nós temos aqui. Ok, então a primeira estrutura é uma ancoragem 23, ok. Então vou clicar e vou clicar no pezinho dela aqui, ó. Lembrando que o que está ali atrás é o DXF, né, o que está mostrando a estruturazinha ali. A próxima estrutura é uma suspensão de 23. Então vou estar clicando aqui. Inserir. Então, baseado ali no meu DXF, eu vou clicar aqui. Nota que ele já vem desenhando, não é mesmo? A próxima suspensão de 24,5. Então, uma suspensão de 24,5. Joia. Uma suspensão de 23. E a última, uma ancoragem de 23, não é isso? Que é o fim do nosso trecho aqui, desse tramozinho aqui levantado. Ok? Então, barra de edição. Então, joia. Então, pessoal, o que acontece? Então, notem que agora, de acordo com o nosso critério, dá ok, certinho. Veja onde o cabo que está passando aqui, exatamente aqui onde nós marcamos. E todos os vãos praticamente, né? Que corresponde aí ao levantamento de campo. Então, se nós formos lá no nosso critério, deixar a barra de edição aqui, nós fomos no nosso critério, o que está acontecendo aqui? Nós confirmamos, né? Então, de acordo com esse critério, está batendo com o campo. 35,3 a temperatura de EDS e 35,3 a temperatura de protação. Só que agora sim, então nós podemos vir aqui no nosso critério, e já que nós já confirmamos, né, deu certinho aqui, nós vamos passar aqui para 75 e vamos salvar nosso critério novamente. Então, com o critério salvo, eu vou mandar redesenhar. Então, joia. Agora ele mostra aqui, agora então o perfil mostra aqui o cabo na temperatura de 75, que é a temperatura de protação. Tá ok? Então, note que facilmente nós, baseados nos dados de campo, né, nós conseguimos aí estar fazendo aí o lançamento aí do cabo. Primeiro na temperatura que estava em campo, bateu certinho, e depois lançar aí o nosso tramo na temperatura de 75. Tá ok? Então agora nós podemos inclusive retirar aqui esse DXF, né? Se nós clicarmos aqui novamente, nós podemos aqui clicar em remover. Então, joia. Então nós agora temos aí o tramo lançado aí com as catenárias a 75. Joia? Obrigado então, pessoal. É isso que eu gostaria de ter mostrado para vocês. Mais alguns recursos, né, aí do programa Catilog VBA CS, que é aí o cálculo térmico do condutor e a condição de você estar seguindo aí a temperatura de locação. Obrigado, pessoal.